Sejam todos bem-vindos a esse nosso seminário, onde a gente debate, discute, estuda, ganha um pouquinho mais de conhecimento sobre esse tema, né, de arquitetura para a saúde. Um tema que tem ganhado muita repercussão, notoriedade, importância, e ele é tudo isso. Mas de uns tempos para cá, nesse período que nós estamos vivenciando, ele ganhou uma amplitude muito maior, né? Infelizmente, nós vimos que a arquitetura para a saúde, às vezes, os espaços hospitalares têm ganhado algumas manchetes do jornal com algumas notícias não muito animadoras, mas outras coisas vieram para o bem, né? Essa pandemia toda veio e nos mostrou que há criatividade na crise, né? E nós precisamos nos unir ainda mais nessa grande corrente para estudo, debate, encontros e compartilhamento, né, de conhecimento e experiências. Então, parabéns para todos vocês, parabéns aos organizadores do evento, muito obrigada pelo convite e vamos lá, vamos iniciar então esse nosso bate-papo sobre a arquitetura para a saúde. Eu acabei de defender e terminar a minha dissertação de mestrado, onde eu discuti o tema de arquitetura hospitalar, mais precisamente sobre os espaços, né, os espaços físicos, a organização setorial e como que isso impacta o fluxo de pessoas no interior do edifício. E eu gostaria muito e quis muito, desejava muito estudar um pouco sobre o nosso grande arquiteto Jarbas Karman, que influenciou tanto a arquitetura no Brasil, né? Então eu tinha esse desejo e consegui, com a ajuda do IPH, materiais para desenvolver a pesquisa. Então, mais uma vez, muito obrigada aos amigos do IPH por esse privilégio e né, e esse acesso a tudo o que o Jarbas Karman disponibilizou para nós, né? E, novamente aqui, eu sou enfermeira, arquiteta e urbanista, e terminei o mestrado agora, como falei para vocês, e no momento eu estou fazendo curso de pós-graduação em arquitetura hospitalar. Mais uma vez, voltando para essa tema, eu tenho muito apreço e gosto muito. Durante a minha experiência como enfermagem, assim, eu vivenciei os espaços hospitalares em suas diversas circunstâncias, né? Em procedimentos, em diversas realidades, as mais críticas, as mais felizes, sim, porque existem momentos felizes dentro de um hospital também, né? O nascimento de crianças, a alta de um paciente que não esperava a cura e por um milagre de Deus, pelo acesso à medicina, pelo tratamento que a gente deu e prestou a ele consegue então se recuperar e sair andando pelos hospitais. Então essa é uma emoção muito grande que eu vivenciei como enfermeira desses espaços, né? Então, ainda mais dentro da faculdade de arquitetura, eu pude estudar, né, entrar dentro desse grande universo de arquitetura hospitalar que eu conhecia de um lado, mas estudar a arquitetura hospitalar me trouxe outra visão. E aí eu consegui compreender que a intervenção arquitetônica de um arquiteto, de um engenheiro, uma equipe multidisciplinar pode fazer diferença dentro de um espaço hospitalar, pode fazer diferença no processo assistencial e na qualidade desse atendimento, sim, né? E é por isso que então eu decidi unir as duas ciências para contribuir com esse tema tão importante para todos nós, né? E por vivenciar esses espaços em seus momentos tristes e seus momentos felizes também, eu posso falar para vocês que a afirmação do professor Carvalho, ela é muito real, né? Quando ele diz que a afirmação de que em arquitetura a função determina a forma não poderá ser mais verdadeira no que nas edificações para a saúde, onde o correto desempenho das atividades pode determinar a vida ou a morte dos seres humanos. Essa frase ela pode parecer um pouco modernista demais, funcionalista demais, mas para os espaços de saúde ela é verdade, ela é realidade, né? Porque se você não organiza muito, você não organiza bem a sua setorização, os seus fluxos,
a forma como esses espaços se relacionam, você vai prejudicar a assistência e quem vai ser maior comprometido é o paciente, é a vida de um ser humano que está ali, né, esperando e procura o espaço de saúde para ser curado, né, para ser tratado. Então esse espaço ele tem que proporcionar isso. Bons fluxos, boa setorização, humanização, qualidade espacial, e aí isso influencia todo o resto da dinâmica hospitalar, né. Então o hospital, ele é esse ser, né, esse grande universo, né, complexo, e ele participa ativamente dos princípios do SUS, e dentro dessa organização do Sistema Único de Saúde, ele se destaca pela complexidade de suas ações, pela grandiosidade das atividades que ali ele comporta, né, e ao longo de sua evolução, o edifício hospitalar, então, ele foi adquirindo funções, agregando funções, atividades, e ele ficou, então, de um simples lugar onde recebiam os doentes, até mesmo apenas para morrer, né, como a gente viu no início da história da arquitetura hospitalar, ele passou a ser de um simples lugar de acolhida para as edificações mais complexas de nossa cidade, né. E, por isso, eles demandam, então, projetos inovadores, soluções inovadoras, soluções abrangentes, soluções que não pensam apenas no momento atual, mas que essas intervenções elas vão se prolongar por um longo período, né. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que dar condições para esse hospital de acompanhar a dinâmica e as alterações, né, que vêm, então, com os processos terapêuticos, os avanços terapêuticos. Então, tem que ser uma edificação flexível, né. E por isso, por essa grandiosidade de sistemas envolvidos nesse projeto, precisa-se ter, então, uma equipe multidisciplinar para projetar, desenvolver e levar esse projeto e essa edificação adiante, né. E Boing, ela fala, né, exalta a figura do arquiteto, o profissional arquiteto, como esse ser, capaz de reunir todos os condicionantes, os mais diversos possíveis, reunir todas as demandas de todas as equipes e complementares, organizar tudo isso em forma de projeto e materializar em espaços que colaboram com a qualidade dos processos assistenciais. E para nós, profissionais da saúde, e para nós, profissionais que projetam esses espaços de saúde, o objetivo maior é que haja a qualidade nesses processos assistenciais e que mais imagens como essa, de todo mundo sorrindo e sendo feliz no espaço hospitalares, é o que a gente deseja, não é verdade? Então, isso é o que todos desejamos mesmo, e por isso que nós estamos aqui, para cada vez mais buscar esse conhecimento, para propor espaços com qualidade, né. E então, acreditando nessa importância, né, desses processos de projeto, é que a minha pesquisa se volta. Então, dentro desse grande universo da arquitetura para a saúde, nós temos alguns condicionantes e alguns aspectos que são muito importantes e fundamentais, né, que a partir deles vai desenrolar um monte de processos mesmo, de projeto e de realidade construída depois. Então a gente fala sobre a tipologia, sobre a forma que esse edifício adquire, né, com as decisões projetuais, com os vários condicionantes legais, condicionantes do terreno que esse projeto tem. Então depois tem então a setorização, a organização funcional desse hospital, né, desse edifício. E, fechando tudo isso, nós temos então a definição do sistema de circulação, que vai originar todos os fluxos, a divisão desses fluxos pelo hospital. Então a pesquisa, ela se concentra nesse núcleo, né, de junção entre esses três aspectos, esses três condicionantes de projeto, né, como a gente pode falar que é da onde nasce, né, o projeto hospitalar.
em busca de uma qualidade espacial, né, de um melhor funcionamento desse hospital, para a melhoria da assistência e para o bem-estar de todos os seus usuários, tá? E aí, a minha pesquisa, ela veio com o seguinte questionamento, né? Quais os efeitos da TIA e da organização funcional sobre a dinâmica dos fluxos nos edifícios hospitalares projetados por Jarbas Carman? Então, aqui eu apresento para vocês sobre os principais condicionantes de projeto que nós temos, né? Os condicionantes legais, a setorização, o sistema de circulação e o fluxo e as tipologias, né? A organização dessa forma. Acompanhando o desenvolver da pesquisa, eu trago uma teoria uma ferramenta, na verdade, de análise espacial, que é a teoria da sintaxe espacial, onde a gente discute um pouquinho e vê sobre a lógica social do espaço, né? Bom, a gente está querendo saber como que a forma ela vai influenciar o movimento das pessoas, eu não poderia deixar a sintaxe espacial de fora, né? Porque a sintaxe espacial é essa teoria que avalia e analisa e compreende como que a forma dos espaços impactam o fluxo, a dinâmica e as relações sociais nesse espaço. E por último, eu trago o cruzamento desses dados, então, como uma análise qualitativa e uma análise quantitativa, e, né, desses projetos avaliados, tá? Então, nós temos aqui Jarbas Carman, né? Desde a faculdade, eu já entrei em contato com os projetos do Jarbas Carman. A minha professora de ateliê de projetos de arquitetura hospitalar apresentou para nós um pouquinho da história do Jarbas Carman, alguns hospitais do Jarbas Carman. E quando eu fui fazer o mestrado, então, eu comecei a pesquisar sobre dissertações, pesquisas que envolviam esse arquiteto, né? Também importante, de grande peso, né, para a arquitetura hospitalar no Brasil. E para minha surpresa, eu vi que não tinha quase nada, assim, de pesquisa envolvendo suas obras. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, falei, gente, eu quero estudar ele, eu quero pesquisar, eu quero entender quais foram as suas contribuições para a arquitetura hospitalar, né? E se a minha professora trouxe esse arquiteto para a nossa aula como exercício de projeto, como estudo de caso, e, né, nos apresentou tantas transformações acontecidas por ele, então eu quero pesquisá-lo. Foi aí então que descobri o IPH, né, um instituto fundado pelo arquiteto Jarbas Carman em 1954. Foi um arquiteto que ele foi precursor, arquiteto e engenheiro, né, precursor desses debates que nós estamos realizando aqui hoje, né, nesse nosso seminário. Então, a partir do primeiro encontro de arquitetura hospitalar que teve no Brasil, diversos profissionais, né, então essa multidisciplinaridade nos projetos, nas discussões, né, era muito incentivada pelo arquiteto, né, e reuniu durante a sua vida mais de 400 projetos, né, projetos, consultorias, formas, então, por essa grandiosidade de obra, a gente já vê que seu legado, ele ficou, né, ele permanece. E os projetos do Jarbas Carman hoje, quando eu fui no Instituto conhecer, eu fiquei bem surpresa, mais uma surpresa, né, onde são mais de 6 mil pranchas, desenhos, fotos, documentos que a equipe do IPH guarda, cuida com carinho, organiza, indexa, né, os projetos. Então, para mim, foi uma surpresa muito grande, essa grandiosidade desse acervo do arquiteto, né. E como faz para escolher alguns projetos no meio desse tanto de projeto? Confesso para você que eu tive muita dificuldade, né, mas a escolha por 3 hospitais, porque não dava para fazer mais hospitais, né, não dava para fazer 10 hospitais no período de tempo que eu disponibilizava,
Mas a escolha pelos 3 hospitais se baseou na diferença de escala entre um hospital para o outro e a diferença de organização no sistema de circulação de um hospital para o outro, que embora pareçam semelhantes, há diferenças, né. Então eu vou apresentar essas diferenças para vocês. Então a pesquisa, ela avalia então o Hospital Miguel Souto, projetado pelo arquiteto em 1992, analisa então o Hospital São Domingos das Irmãs Dominicanas, projetado pelo arquiteto em 1958, e avalia também o Hospital Geral de Guarnição do Galeão em 1967. Então, um dos pontos que a pesquisa se inicia é a setorização hospitalar, entendida por muitos arquitetos e por muitos pesquisadores como um ponto inicial, assim, de definição de forma e de organização funcional dentro do hospital, né. Então ela é compreendida pelo agrupamento dessas atividades com a finalidade de favorecer a inter-relação entre os setores afins, aproximar aqueles setores que precisam ser próximos e afastar os setores que têm incompatibilidade de atividade e de uso, né. E assim, então, prevenir os fluxos indesejados entre esses setores que não se conversam muito bem, né. E nós temos alguns exemplos dentro do hospital. O professor Carvalho, ele fala que o estudo da setorização é complexo, e ele é complexo mesmo. E esse estudo depende de muitas condicionantes, que nós vamos ver um pouquinho aqui adiante, né. Dentro desse conceito de setorização, é importante que o arquiteto, ele desenvolva juntamente com essa setorização, o conceito de contiguidade, né, que é esse conceito da otimização dessa setorização, com o objetivo de otimização dos processos internos. Então é você aproximar setores que se conversam e que são interdependentes para suas funções, né, e assim você cria um processo de trabalho mais otimizado. Jarbas Karma também defende o conceito no sentido de que ele reduz o percurso no desenvolvimento das atividades, aumenta a eficiência do trabalho, reduz o contingente operacional e de materiais para o desenvolvimento das atividades e permite maior segurança e conforto ao paciente, que é a nossa cereja do bolo, né? É a razão pela qual nós estamos aqui, é a razão pela qual nós desenvolvemos técnicas, projetamos os hospitais e, como profissional da saúde, vamos aos hospitais e fazemos e prestamos a assistência, né? E no Brasil, o Ministério da Saúde, por meio da Anvisa, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, através da RDC, ela nos dá algumas diretrizes fornece direcionamento, né, para que a gente possa então fazer uma setorização e organizar os setores e as atividades afins de uma maneira mais eficiente, né. O que acontece? Essas atribuições fornecidas pela RDC, que são ao total 8 atribuições, né, ela nos fornece algumas atividades, né. Então ela é um conjunto de atividades que vão gerar subatividades e que dessas subatividades vão gerar os espaços que vão compor então todo o conjunto e o edifício hospitalar. A RDC, ela divide essas atribuições em dois grandes conjuntos, né. Chamado de atribuições fim, desculpa, que são as atribuições que levam o contato direto, né, a assistência direta ao paciente, que são elas: o atendimento em regime ambulatorial e de hospital-dia. 2, atribuição número 2, atendimento imediato. Atribuição número 3, atendimento em regime de internação. Atribuição número 4, apoio ao diagnóstico e terapia, que é onde estão contidas as maiores atividades a serem realizadas e definidas no espaço hospitalar.
E depois nós temos as atribuições meio, que são atribuições e atividades desenvolvidas em apoio às atividades de prestação de assistência, né? Que são elas: o apoio técnico, atividade número 5, né? A atribuição número 6, desculpa, ensino e pesquisa. A atribuição número 7, os apoios administrativos. E a atribuição número 8 é o apoio logístico. Na pesquisa, a gente faz, então, uma análise, o que a gente pode ter como conclusão disso tudo? Que essas atribuições, elas possuem essas atividades e o conjunto desses espaços que formam os setores, né? Então, depois vocês podem passar com mais calma, não vou falar sobre cada um deles, cada um desses setores, mas a gente tem, então, a atribuição número 1, que como a gente falou, como eu falei, a prestação de atendimento ao paciente ambulatorial, né, promoção e assistência à saúde em regime ambulatorial e de hospital-dia. As atividades, subatividades e os espaços formados por essa atribuição vão resultar no setor ambulatorial ou no setor de hospital-dia, né? E aí a gente tem as atividades desenvolvidas nesse setor. Quais são os ambientes que esse setor demanda para estarem mais próximos, né? Que são totalmente dependentes para que as suas atividades ocorram. Os acessos. Quais acessos eu preciso ter para que eu possa desenvolver essas atividades, né? E os tipos de usuário. Quem são as pessoas que vão acessar esse setor de ambulatório? Nós temos os pacientes, nós temos os acompanhantes, nós temos os funcionários, nós temos também aqueles funcionários do apoio, que porventura precisam ir até o ambulatório para prestar algum tipo de manutenção. Nós temos, então, também o dimensionamento, e aqui, nesse dimensionamento, a pesquisa não aponta os dimensionamentos métricos, né, trazidos pela RDC. A setorização, ela estuda essas inter-relações entre as atividades e os setores, né? E aí a gente tem algumas relações que a gente precisa prestar muita atenção na hora de fazer toda essa separação e essa setorização pelo hospital. E, na verdade, também na hora de analisar, né, a setorização de um determinado hospital, caso a gente vá fazer algum projeto de reforma, indicação de algum plano diretor hospitalar, né, que são elas: a relação intersetorial primária, a relação intersetorial secundária e as relações intrasetoriais, né, definidas por Madrigano. Quais são, então, essas relações intersetoriais primária? São aquelas relações de dependência entre os setores de apoio, né? Os setores que dependem um do outro para funcionar e para desenvolver suas atividades. Como exemplo, então, o professor Madrigano traz o centro cirúrgico e a central de material esterilizado. Bom, o centro cirúrgico ele só vai poder desenvolver as suas atividades se a central de material existir dentro do hospital, estiver funcionando e fornecer os materiais para que sejam realizadas, então, as cirurgias, né? E a relação secundária é a relação de dependência entre os setores, né? É um setor que depende do outro para suas atividades, mas não está intimamente... Para ele funcionar, ele não precisa ter essa unidade. Ele funciona independentemente de existir essa unidade, mas ele precisa que essa unidade esteja próxima a ele para que o seu funcionamento seja mais efetivo, né? Que é o caso do pronto-socorro e a unidade de diagnóstico, por exemplo, né? O pronto-socorro, ele vai funcionar se não tiver um raio-x, né? Diferente do centro cirúrgico. O centro cirúrgico, se não tiver o central de material esterilizado, ou se tiver algum problema, o centro cirúrgico vai fechar. Mas se eu tiver algum problema no raio-x, numa máquina de raio-x, ou num aparelho de tomografia, o meu pronto-socorro, ele não vai ficar com a porta fechada. Eu vou continuar o atendimento, e se eu precisar desse diagnóstico,
que não esteja ali, né, do meu lado, eu vou direcionar o paciente para algum outro lugar. Ah, o aparelho de tomografia está estragado, então a gente vai atender o paciente e vamos então transferir o paciente para fazer a tomografia e ele retorna ao pronto-socorro. Então isso é uma relação intersetorial secundária, né, entre uma unidade e outra. E nós temos as relações intrasetoriais, que são aquelas relações de dependência entre os espaços de um mesmo setor, né, que é o caso de uma enfermaria e o posto de enfermagem. Eles estão em um mesmo setor, setor de internação, mas eles são ambientes diferentes. Então, um quarto de internação, ele depende do posto de enfermagem, da sala de utilidades, da rouparia, do expurgo, né? Então, essa é uma relação intrasetorial, né? E aqui a gente tem alguns instrumentos e algumas ferramentas que nos ajudam, então, a pensar nessas relações, né, entre os setores e as suas interdependências. O Ministério da Saúde, através do SomaSUS, ele nos traz, então, um diagrama. Para cada unidade, para cada setor, ele traz um diagrama, né? Então, aqui eu trouxe um diagrama para vocês, adaptado desse documento do SomaSUS, onde a gente tem, então, a relação de dependência entre o pronto-socorro, o setor de imagem, o TI, o serviço de enfermagem, a enfermaria. Então, você pode observar que é tudo muito dependente um do outro, né? E que esse fluxo desse paciente que chega no pronto-socorro, ele vai para a imagem, vai para o setor de imagem, ou vai para o centro cirúrgico, ou vai para a UTI, ou do pronto-socorro ele vai para a enfermaria. Então, você observa que todos esses setores, eles têm uma inter-relação e uma interligação. Uma outra ferramenta também, nos apresentada pelo professor Carvalho, para a definição desses setores e organização das funções, é a matriz de inter-relações. Nessa matriz, todos os setores do hospital, ele é colocado em uma tabela, onde há o cruzamento entre um setor e outro, para que a gente consiga, então, formar essa relação de dependência. Uma forte ligação, ligação média ou ligação baixa. O que vai definir essas ligações é exatamente essa relação entre um setor e outro. Por exemplo, o setor do centro cirúrgico, ele precisa, para ele funcionar, ele precisa que o serviço de nutrição esteja funcionando, né? Ou ele precisa ficar próximo à cozinha? Não, não precisa e não pode, né? Um setor de pronto-socorro, por exemplo, ele precisa ficar perto da cozinha, do serviço de nutrição e dietética? Não, não precisa e não pode. Então, essas indicações dessas relações funcionais que vai definir e vai desenhar essa matriz funcional para nós. Ela é importante tanto para aqueles projetos que estão nascendo, quanto para os projetos que já estão em andamento, né? Para os edifícios que já são consolidados e que você vai fazer uma avaliação desse edifício, por exemplo, né? Para propor soluções, para traçar um plano diretor para esse hospital, né? E associada a essa matriz, o professor Carvalho nos traz, então, os grafos, justificado. O grafo resultante dessa matriz de interrelação, né? Que ele nos diz que o grafo ele é uma ferramenta matemática de grande utilidade para a arquitetura, e permite a passagem de uma ideia abstrata, uma relação funcional ou um deslocamento em uma aparência gráfica que se construirá nos primeiros passos do projeto. Então, é como se fosse a estrutura, né, de ligação e interdependência entre essas unidades. E na pesquisa, então, um dos objetivos da pesquisa foi avaliar a organização funcional e a relação entre esses setores. Como que o arquiteto Jarbas Karma pensava, como que ele organizava esses setores ao longo do seu edifício, né? Então, a pesquisa, ela acende todos esses setores diante daquelas atribuições da RDC. Dessa definição e acender esses setores, a gente faz, então, o fluxograma.
para conseguir compreender como que esses setores se relacionam nesse fluxograma, né, essas interligações entre esses setores. E nessa análise do primeiro hospital, que é o Hospital Miguel Souto, em Sorocaba, a gente conseguiu, então, identificar algumas soluções de projeto, que eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho. Então, um dos pontos importantes que a gente observou é essa separação que o arquiteto faz, né, clara separação entre os ambientes de apoio, o ambiente logístico, né, os espaços logísticos, e o apoio técnico, separando das demais atividades que acontecem dentro do hospital, né. Então você isola, né, entre parênteses, esses setores causadores de ruído, odores, que tem um grande número de profissionais envolvidos na questão de manutenção. Você separa isso do restante do hospital, onde tem pacientes, tem acompanhantes, tem visitantes, né. Então isso é muito claro, fica muito clara essa separação dos projetos. E as unidades de suporte ao atendimento imediato, ele está separado dos demais, né, então a gente pode observar que o pronto-socorro, identificado em rosinha ali no mapa, né, na planta, a gente tem então que o pronto-socorro ele é esse pavilhão totalmente separado dos demais, né. Então o acesso ao paciente externo, ele é exclusivo por esse setor, o que favorece o controle de acesso, o que favorece a separação desses pacientes que vão procurar o pronto-socorro, né. E a outra característica do projeto é que todas as unidades de apoio ao atendimento imediato, eles estão localizados estrategicamente para atender esses pacientes né, essa demanda muito próximo. Então essa relação, essa dependência entre os setores de diagnóstico e o pronto-socorro, ela foi muito bem resolvida. E um outro ponto também interessante nesse projeto é que esses setores de diagnóstico, eles estão posicionados para atender tanto os pacientes internos quanto os pacientes externos, né. Então, a localização centralizada, tanto do raio-x, do centro cirúrgico e do laboratório, ele permite que os pacientes externos sejam atendidos mutualmente com os pacientes internos, sem que esses pacientes se cruzem no desenvolver, né, do atendimento. E isso é um ponto importantíssimo dentro dessa separação dos espaços hospitalares, né. Bom, a central de material também é uma central que está ligada diretamente ao centro cirúrgico e ao centro obstétrico, e possui fácil acesso à unidade de internação, à unidade de UTI, que também utilizam os produtos gerados pela central de material, né. Outro ponto observado é que a localização do lactário, ela está posicionado bem próximo à unidade dependente, que no caso é a maternidade e berçário. A localização desse lactário próximo a essas unidades agiliza o processo, né, e atende prontamente à demanda desse setor. E outro ponto observado também nessa setorização é que a UTI está localizada num lugar mais afastado do acesso ao público, em uma localização que próximo ao centro cirúrgico, próximo ao setor de imagem, e favorece acesso diferente dos visitantes, dos funcionários e o acesso do paciente interno, né. Então, quando você tem que transferir esse paciente para fazer algum tipo de exame, algum procedimento no centro cirúrgico, esse paciente é encaminhado facilmente pelo corredor, especialmente para ele, né. E seguindo aqui então, a gente tem então a setorização do Hospital São Domingos, aonde a gente tem um hospital que se organiza, né, os seus blocos organizados de modo mais vertical. Então nós temos 4 pavimentos organizados, né, em um dos blocos. Então a gente tem as unidades funcionais, os setores organizados nesses pavimentos. Então nós temos
aqui a presença do térreo, aonde o setor de imagem, laboratório, as atividades de apoio ao diagnóstico são concentradas neste andar térreo. Associado a ele, a gente tem o pronto-socorro e o ambulatório também neste pavimento, administrativo, o setor de alojamento dos estudantes, então tudo concentrado neste pavimento térreo. O subsolo, o primeiro subsolo, então a gente tem a unidade de internação, junto com o serviço de nutrição e dietética, os vestiários de funcionários, almoxarifado, também a outra parte de alojamento, né, de residentes e estudantes, e a gente possui, então, neste andar, o acesso de funcionários também neste pavimento. Logo abaixo, nós temos o segundo subsolo, onde a gente tem a concentração de todos os setores de apoio logístico nesse subsolo, incluindo nesse andar também o setor de velório. E no primeiro pavimento, onde se organizam as unidades de internação e o centro cirúrgico, ligado a este bloco através de uma passarela. Então, a gente consegue observar que o arquiteto ele dividiu e setorizou as unidades e os setores ao longo desses andares, né? E pela pequena dimensão do terreno, ele decidiu, então, separar esse programa em 2 blocos, né? E aí a gente tem, então, que a internação, ela está organizada em 2 pavimentos. Aqui a gente tem, então, o fluxograma dessa setorização, onde a gente tem a indicação de todos os setores, de todas as unidades. A gente tem, então, a indicação também do sistema de circulação, né? Então, em vermelho a gente tem o núcleo de circulação vertical, e em preto a gente tem os corredores principais, né, a interligação entre esses setores. E por fim a gente tem a setorização e o estudo da organização funcional do Hospital do Galeão, onde a gente tem o primeiro pavimento, o pavimento térreo, que é esse grande complexo, onde estão contidas todas as atividades de apoio logístico, apoio técnico, né? Nós temos o bloco interligado ao bloco principal, nós temos o bloco 2, né, que é onde estão todas as unidades de apoio técnico, de apoio às internações, então é um andar técnico que fica entre um pavimento de internação e o outro. E aí nesse andar térreo também que são organizados o ambulatório, a administração, os setores de apoio ao diagnóstico, que é o laboratório, o raio-x, a unidade de fisioterapia também está contida neste andar, o pronto-socorro, o centro cirúrgico, centro de material esterilizado. Então a gente consegue observar que dentro deste grande complexo, né, que é o bloco principal, o conjunto de todas essas atividades. E a gente também consegue observar aqui nesse projeto a nítida separação entre as unidades geradoras de ruído, de odores, das outras unidades de atendimento ao paciente. Então, o arquiteto ele consegue fazer essa setorização muito bem resolvida, né? E enquanto isso, a internação está em um bloco separado, proporcionando, então, maior segurança, maior controle de acesso, né? Um andar dependente das outras atividades que são realizadas no hospital, mesmo que ele dependa de todas elas. Então, mas é facilmente atendido, né? Então, embora ele esteja num bloco separado, ele é facilmente atendido por todas as outras atividades que acontecem no bloco principal. Tá? Então, aqui a gente tem o fluxograma de todos esses setores divididos, a indicação de todos os sistemas de circulação, onde a gente tem os corredores identificados em preto. Em vermelho, a gente tem os elementos de circulação vertical, né, as rampas, as escadas, né, distribuídas aí ao longo do edifício, tá? E um outro ponto também abordado pela pesquisa
foi o estudo do fluxo no projeto hospitalar. O fluxo, ele depende da setorização e a setorização, ela depende do fluxo. Então, são dois condicionantes que têm uma inter-relação de dependência muito grande, muito forte, e por isso ele precisa ser definido com muita propriedade, né, e estudar muito bem, né. Então, o professor Carvalho diz que o estudo do fluxo é considerado um dos mais complexos sistemas a se resolver dentro de um projeto, né? E o professor Rino Levi também diz que a grande eficiência do hospital, ele depende da solução desse sistema todo de circulação, né? Então, e o que é o fluxo? E o fluxo, dentro de um edifício hospitalar, ele é definido, então, pelo movimento de pessoas e também pelo movimento de coisas, né, de objetos, elementos, resíduos, suprimentos e tudo mais. O estudo da importância do fluxo e da divisão desse fluxo, ele não é um estudo recente, né, não é uma preocupação recente. Com o surgimento do hospital terapêutico ao final do século XVIII, com as diretrizes formuladas por Tenon, né, e seus colaboradores, a gente tem então a indicação da divisão desses fluxos e a importância disso dentro dos espaços hospitalares, né. E aí também a gente tem a figura de uma grande mulher, de uma grande enfermeira, chamada Florence Nightingale, que foi uma enfermeira, né, que se destacou nos cuidados e na administração do caos, né, em meio à guerra da Crimeia. Então, suas observações e a maneira como ela organizava os espaços de atendimento a esses pacientes, a esses soldados, ficaram como orientações que desenvolveram enfermarias, né, e tipologias hospitalares, inclusive. Então, a enfermaria, né, Nightingale, ela busca, através da forma e da organização de funções, o conforto ambiental, ela separa o fluxo de doentes, da equipe de enfermagem, né, e os elementos, e fala, né, e dá orientações de elementos importantes que seguiu pela arquitetura hospitalar durante muito tempo, né, e hoje a gente ainda segue algumas de suas orientações, né. Então o fluxo, ele tem essa grande importância, né, de ser definidor da organização espacial e ser definidor também da forma, né. Ele está intimamente ligado à setorização e depende da setorização, e a setorização depende do fluxo, né. Então, esse estudo ele tem que ser, é uma via de duas mãos, ele vai e volta nessa definição, né. E quais são os tipos de fluxo, então? A gente tem 7 tipos de fluxos definidos pelo professor Toledo. Ele nos diz que os fluxos separados são pacientes externos, que são aqueles pacientes que procuram atendimento ambulatorial, ou de hospital dia, ou os pacientes em atendimento do pronto-socorro. Nós temos os fluxos dos pacientes internos, que são aqueles pacientes que estão internados nas enfermarias, UTIs, que estão fazendo procedimentos dentro do hospital. Nós temos o fluxo de visitantes, que vem a ser todos os visitantes que porventura procuram um hospital para visitar pacientes, mas também temos aqueles fluxos vencedores, né? Isso também são fluxos, daqueles representantes que vêm apresentar seus produtos dentro do hospital. Nós temos como visitantes também pessoas que adentram o hospital para ir no setor de recursos humanos, para fazer uma entrevista, para entregar algum currículo. Esse fluxo dessas pessoas também são de visitantes, né? Nós temos o fluxo de funcionários de apoio, são aqueles funcionários responsáveis pela manutenção, exames, administração, né? Temos o fluxo do pessoal médico e paramédico, que é um fluxo que pode, né, adentrar a todos os lugares dos hospitais, né, mas com ressalvas, né. Há setores aonde, mesmo você sendo enfermeiro, médico ou profissional da saúde, um fisioterapeuta, um técnico de enfermagem, você não pode entrar. Então, o controle, tem controle de acesso, né. Por exemplo, centro cirúrgico. O centro cirúrgico, você
só consegue entrar no centro cirúrgico se você for funcionário do centro cirúrgico, se você for médico, cirurgião, se você trabalhar ali dentro, for funcionário da limpeza, né, lotado para esse setor. Então você tem, mesmo sendo profissional da saúde, você tem, não é todos os lugares que você pode adentrar dentro de um hospital, né. Nós temos o fluxo de suprimentos, e aí a gente engloba esse fluxo, eles possuem o mesmo caminho, mas com cuidados de armazenamento diferente, né. Os suprimentos, então, são as roupas, a alimentação, medicamentos, que vão ter o mesmo percurso, porém de formas diferentes de tratar, né, e de conduzir esses elementos. E também temos a remoção de resíduos, que hoje em dia você já tem orientações, normativas, né, do Ministério da Saúde, de hospitais, que você pode utilizar o mesmo percurso, o mesmo lugar, os mesmos lugares, os mesmos sistemas de circulação, você pode utilizar tanto para suprimentos como para a remoção dos resíduos. Mas a forma como você vai tratar essa condução, né, esse carrinho, esse elemento de condução que tem que ser diferenciado, né? E por fim, também a gente tem o fluxo de cadáver, que é um, um fluxo que tem que tomar bastante cuidado, né? Pela questão psicológica que é envolvida, esse transporte. Então, o arquiteto ele tem que ficar muito atento para conduzir esse fluxo da melhor forma possível. Ele não pode cruzar com nenhum dos outros, nenhum dos outros fluxos de pacientes, visitantes, fornecedores. Então, é um fluxo que não pode passar por um hall, não pode passar por onde passam os visitantes, né? Ele tem prioridade para pegar um elevador, por exemplo, né? Então, é um fluxo que a gente tem que tomar bastante cuidado para ser cuidado, né? Para ser encaminhado, tá? E para a definição desse sistema de circulação, nós temos então alguns conceitos, né? A circulação intersetorial e as circulações intrafuncionais. Intersetores é aquela circulação que liga um setor ao outro. E as circulações intrafuncionais são aquelas circulações dentro do próprio setor. E Gomes, ela nos traz faz uma associação mesmo entre esse sistema de circulação hospitalar com o sistema de circulação urbana. Então ela aponta que a hierarquia dessa circulação, ela precisa ser estudada e ela precisa acontecer dentro dos processos, né, de projeto de circulação. Então ela faz então uma indicação desse sistema de circulação, indicando as vias estruturantes, indicada em preto. A gente tem as principais avenidas aonde interligam todos esses setores, as vias principais. Nós temos as ruas internas, nós temos as alamedas internas, e nós temos as grandes praças, né? Formadas pelos halls de entrada, por aqueles espaços de descompressão dentro do hospital. E um dos pontos muito importantes também na definição desses espaços, dessa circulação, é que os acessos, eles precisam ser organizados para facilitar e favorecer os fluxos de todos os usuários dentro do hospital, não é? E um dos pontos muito assim, importantes para definir os acessos é que esses acessos eles precisam ser seguros, né? A gente precisa atentar para a segurança institucional e também segurança humana. E quanto mais acessos eu tenho, mais segurança eu tenho que ter, né? Maior controle desses acessos eu tenho que ter, né? E aqui também a pesquisa faz, então, a análise desses acessos, né? Nós temos aí o acesso do Hospital São Domingos, onde a gente tem a indicação dos diferentes tipos de acesso e quais são para que serve, né, todos esses acessos. Então a gente tem os acessos de estudante, de funcionário, os acessos dos religiosos, já que é um hospital que também tinha essa prática religiosa muito forte,
o acesso de serviços e o acesso de acompanhantes. Observe que eles são organizados em diferentes locais e também em diferentes níveis, esses acessos são localizados, né? E aqui trazendo um pouquinho sobre o sistema de circulação do Hospital São Domingos, a gente tem então uma vista explodida que mostra esse sistema de circulação horizontal, todos os corredores indicados em azul, e o sistema, né, o núcleo de circulação vertical indicado em vermelho. A pesquisa também faz a classificação dessas vias estruturantes, faz a identificação das avenidas, onde a gente tem toda a organização dos setores ao longo dessas avenidas, né? E ela identificou e considerou que o eixo de circulação vertical, ela é esse eixo estruturante da onde parte toda a setorização do hospital. É a partir desse eixo estruturador que a gente tem, então, toda a divisão, né, e a organização desses setores. Então, para a nossa pesquisa, esse hospital, por apresentar esses elementos e essa organização do sistema de circulação, ele foi considerado como uma forma de bloco vertical, né, por apresentar esses elementos de circulação organizados dessa forma. Tá? Um dos pontos da pesquisa foi fazer o estudo individual de cada fluxo e depois juntar todos esses fluxos para que a gente pudesse, então, identificar as incompatibilidades, né, existentes na divisão desses fluxos. E a gente identificou alguns problemas de definição de fluxo no Hospital São Domingos, por conta dessa dimensão, né, do hospital, pelo agrupamento das atividades no andar térreo e no primeiro pavimento identificado. Então, a gente identificou que o acesso de pronto-socorro, né, dos pacientes que procuram o pronto-socorro, está muito próximo do acesso dos pacientes externos ou do acesso dos visitantes, né? Então, isso poderia ser um ponto negativo e de conflito de utilização desse acesso. Um outro ponto observado também é que os pacientes internos possuem o mesmo lugar de acesso ao apoio diagnóstico que os pacientes externos. E na prática hospitalar, na prática da assistência, é interessante que esses acessos eles sejam diferenciados, como acontece nos outros hospitais que a gente vai ver um pouquinho adiante, né? E no primeiro pavimento, como a gente tem um conjunto, né, de setores de internação e de serviço de nutrição, a gente evidenciou que pode ter um conflito de utilização desses espaços também, desse sistema de circulação, tanto para o paciente acompanhante, como para os profissionais, né, do serviço de nutrição e dietética. Um outro ponto, e aqui também eu trago rapidamente para vocês verem os acessos e um pouquinho dessa circulação do Hospital Miguel Souto. Então, aqui a gente tem a indicação de todos os acessos. Então, a gente tem os acessos dos visitantes, dos pacientes externos, identificados em laranja, o acesso dos funcionários em azul e o acesso de serviços identificados em verde. A gente consegue observar que os acessos de serviço, embora sejam um númerozinho elevado, é porque você tem todos os setores de apoio, eles possuem acesso exclusivo, né? Então, a farmácia possui um acesso, serviços de nutrição e dietética possui outro, mas só temos um acesso ao terreno, né? Então, esse caminhão, esse fornecedor por um ponto de acesso e é, então, direcionado à unidade que ele vai fazer a entrega, né? Então, por isso a gente tem um número maior de acesso de serviço nesse hospital, né? Nós temos o acesso, como eu falei para vocês, dos pacientes externos que procuram o pronto atendimento, que é separado dos outros acessos, né? Como a biografia indica e o que é o mais correto também, né? E aqui a gente tem, então, a organização desse sistema de circulação, a gente observa que é exclusivamente horizontal, onde todos os corredores de ligação entre os pavilhões, né, eles são organizados.
a gente tem a nítida formação e identificação dos 3 eixos de circulação priorizados pelo arquiteto. Então a gente tem o eixo de serviço, o eixo administrativo e o eixo público de acesso e de circulação, né. Então isso favorece com que os fluxos dos diferentes tipos de usuários, eles funcionem e não tenha cruzamento. Então não foi identificado qualquer cruzamento indesejado, indevido, e que porventura gere conflito nesse tipo de organização de circulação, né, o que é maravilhoso e muito bem utilizado pelo arquiteto, né. E por fim a gente tem então todo o fluxo e o sistema de circulação do Hospital do Galeão, então indicando os acessos, e aqui eu gostaria de trazer para vocês, aceso, né, o sistema todo de circulação. Então a trama de corredores horizontais e os elementos de circulação indicados em vermelho. Por essa formação do sistema de circulação dentro desse hospital, por apresentar rampas de interligação entre o bloco principal e o bloco de internação, né, então nós temos aí elementos de circulação vertical. Para a nossa pesquisa, esse hospital ele foi considerado como um hospital pavilionar com estrutura de circulação mista, né? Porque nós temos corredores horizontais, mas também nós temos ligações verticais entre o bloco principal e o bloco de internação e entre o bloco de internação. Por exemplo, um paciente que está na internação na UTI, e ele recebe alta e ele precisa ficar ainda lá na enfermaria, né? Esse paciente ele vai ser encaminhado então da UTI, posicionado lá no subsolo, ele vai subir 1, 2 lances de escada, então, para ter acesso à unidade de internação. Esse movimento, esse deslocamento de um pavimento para o outro, que é importante para a definição do fluxo e a análise dessas interdependências, né, para a nossa pesquisa. Então, por isso, por esse deslocamento, pelo sistema de circulação né, distribuído nesse hospital, nós o classificamos e tomamos ele como de estrutura mista, né, de circulação, tá bom? E aqui também nesse hospital a gente tem a nítida separação, né, entre os eixos principais de circulação, dividindo os fluxos de público, o fluxo administrativo e o eixo de serviços, muito bem separados e organizados pelo arquiteto, né, e a forma como eles também se interligam ao bloco de internação. E aqui uma comparação entre um sistema de circulação e outro, a organização desses três hospitais, né, onde a gente, embora a gente veja que eles são um pouco parecidos, mas eles possuem essa diferença e essa maneira de organização e de separação dos fluxos e da setorização, né. Bom, como a pesquisa ela tem como objetivo como que a dinâmica e o fluxo dentro desses hospitais funcionam a partir da forma, né, a gente não podia deixar a sintaxe espacial de lado, né. A sintaxe espacial, então, é uma teoria que apresenta alguns conceitos e ferramentas da análise da relação entre o espaço e a forma como as pessoas utilizam esses espaços, né. Então, é a teoria da lógica social dos espaços, né. Ela foi uma teoria desenvolvida pelo professor Bill Hiller e Juliane Hanson na década de 80, na UCL de Londres, e aonde essa teoria é desenvolvida e evoluída até hoje. Então, até nos dias atuais, ela foi ganhando repercussões e sendo aplicadas em diversas escalas de estudo, tanto para escalas urbanísticas quanto para escalas arquitetônicas, e vem sendo utilizado também nas pesquisas de arquitetura hospitalar, né, pelo mundo afora, obtendo resultados muito positivos na aplicação de sua teoria e de suas ferramentas de análise, né. O professor Bill Hiller fala que a gente precisa compreender, né,
mais precisamente, né, é urgente, como que a arquitetura impacta no modo de vida das pessoas. Então, a teoria ela vem responder um pouquinho isso, né. Então a sintaxe espacial é esse olhar ampliado em um sistema de interconexões, né, aonde o espaço e o aspecto de vida social possuem uma relação que influenciam o modo como as pessoas utilizam o espaço, né, o comportamento das pessoas são influenciados por essa organização espacial, né. A sintaxe espacial, a maneira como os espaços são organizados para formar um todo, ela é mais importante do que a análise de um espaço visto isoladamente. Valério Medeiros, ele faz uma comparação como se fosse um jogo de quebra-cabeça. O jogo de quebra-cabeça, uma pecinha deixada sozinha, ela não representa muita coisa, mas quando ela vem e é inserida num todo, ela tem a sua participação, né, e a sua participação é efetiva. Se você tira uma pecinha, está incompleta, mas se você o coloca, ela faz parte desse grande complexo, né. Então a sintaxe espacial, ela apresenta uma abordagem relacional. É sempre, como uma como um espaço funciona, né, é colocado como no todo, nesse complexo, essa relação, como que é a relação de um espaço com o outro. Então é sempre uma abordagem relacional, você sempre vai avaliar um espaço, uma via, em relação a todos os outros do sistema. E ela avalia a articulação espacial, como que esses espaços estão relacionados, né, como que essa formação de um todo vai gerar, vai impactar na forma como se utiliza o espaço. Só para a gente ter uma noção, o professor Bill Hiller, ele traz esse exemplo de um edifício, ele é igual, os 3 edifícios são iguais, tem as mesmas dimensões, os mesmos espaços, porém, a forma de ligação entre um espaço e outro modifica completamente a forma de utilização desse espaço pelas pessoas. No Brasil, existem vários grupos que estão pesquisando a sintaxe espacial, né, no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em Brasília, em Recife, já apresentam grupos que têm desenvolvido e aplicado a teoria da sintaxe espacial para conseguir compreender as relações do meio urbano e também do meio arquitetônico. E na arquitetura hospitalar, eu só encontrei uma pesquisa do Eduardo, aonde ele aplica a sintaxe espacial nos hospitais projetados por Lelé, e faz conclusões muito interessantes a respeito disso, né. E aí, então, a pesquisa se apropria dessa importância de conhecer essas relações e traz a sintaxe espacial, então, para os hospitais, né, avaliados pela pesquisa. As características das análises sobre a sintaxe espacial, ela tem uma abordagem morfológica, então, da forma, e configuracional, como que esses elementos se relacionam entre si. O sistema de ordem de descrição é sempre topológica e não métrica. Na sintaxe espacial, a gente não mede a distância de metros entre um espaço e outro, mas sempre em relação a quantos passos, mudanças de direção e nós de ligações possuem esse espaço, né, para se chegar a um determinado espaço, né. Então é sempre de ordem topológica e não métrica. E as técnicas de representação do espaço, ela é sempre simplificada, mas ela não perde as propriedades de informação. E aqui do ladinho a gente tem um exemplo então, a gente tem uma planta baixa, ao lado a gente tem então a representação dos espaços convexos, que é os espaços simplificados, né, sua representação gráfica, por essas bolhas, e ao lado então a gente tem a representação de um mapa axial, por exemplo, onde os espaços são interligados por essas linhas, que na sintaxe espacial considera como se fossem os eixos de circulação, né, de um espaço para o outro. E as medidas sintáticas? Dentro da sintaxe, então, a gente avalia a integração global, que é como que esse sistema
ele se comporta? Quais são as principais vias, as vias mais integradas dentro desse sistema e quais são as vias mais segregadas? As vias segregadas são aquelas que apresentam dificuldade de acesso, acesso mais controlado, e as vias mais integradas são aquelas vias de maior facilidade de se chegar a um lugar, né, através dela. E dentro do espaço hospitalar, então, a gente tem esses elementos, a gente tem esses espaços, espaços que a gente precisa segregar, que a gente precisa ter o maior controle de acesso, e aqueles espaços que precisam ser integradores, que precisam ter facilidade para que você seja conduzido a um lugar, né? Então, o corredor principal, o hall de entrada tem que ser posicionado num lugar que fica fácil, né, de fácil acesso aos seus usuários, né? A conectividade, que ela vai avaliar, assim, esse espaço ele é conectado com quantos outros espaços ele tem essa conexão, né? A inteligibilidade ela é a junção da integração com a conectividade. Então, é um espaço integrado e ele é bem conectado. Então, ele é inteligível. Eu consigo, a partir de um ponto, ter a noção de todo o outro ponto, né? De todo o complexo, tá? O step depth, que é a questão da profundidade, sempre a partir de um ponto. Então, eu gostaria de saber qual é a profundidade do setor de internação a partir do hall de entrada. Então, eu escolho o hall de entrada e vou querer saber quantos passos topológicos a pessoa, o visitante, vai percorrer até chegar ao setor de internação, né? Então, com isso, você consegue fazer a decisão projetual e de localização desse hall, desse acesso, através dessa medida. E por fim, então, a gente tem a análise baseada em agentes, que é uma análise muito interessante, que foi introduzida na teoria em 2001 pela professora Juliane Hanson, que ela utiliza o gráfico de visibilidade, que é um gráfico de visibilidade mútua, que leva em consideração a organização espacial, o que eu consigo ver, até onde eu consigo ver e até onde o espectador consegue me ver, entendeu? Então é uma via de retroalimentação visual. Então, por essa organização espacial, por esse gráfico de visibilidade, ela consegue definir o caminhar, né, o movimento das pessoas, a percepção do usuário e o caminho que ele vai fazer a partir do que ele observa, do que ele enxerga, né, que é uma análise muito interessante quando você faz isso dentro de um espaço hospitalar, por exemplo, num grande hall de entrada. Vamos analisar num hall de entrada aonde as pessoas iriam caminhar se não tivesse nenhum sistema de comunicação visual. E aonde esse elemento de comunicação visual ficaria melhor posicionado para que todos pudessem visualizar, né? Então, são ferramentas bem interessantes. E a gente fez essas simulações nos projetos. E vou trazer para vocês, bem rapidinho, algumas das análises, né, mais importantes, assim. Então, no Hospital Miguel Souto, como a gente viu, o arquiteto, então, ele separa os eixos de circulação muito definidos, o que é o eixo de serviço, o eixo administrativo e o eixo público. E o eixo administrativo foi o que teve maior integração, é o eixo de maior integração dentro do sistema. O eixo de circulação de administrativo e o eixo da internação, que são os corredores que mais se utilizam, assim, né, para os pacientes internos, para toda a equipe. É o eixo onde você tem vários espaços importantíssimos interligados nele. Você tem o pronto-socorro, você tem o laboratório, você tem o centro cirúrgico, a UTI, você tem o setor de imagem, todos conectados ao eixo mais integrado dentro desse sistema. É isso. Então, mesmo sem a sintaxe espacial, ela não leva em consideração os acessos que são controlados. Não, isso não é levado em consideração nessas simulações, tá? Então, a gente não tem nenhuma porta fechada, a gente só fecha os perímetros, os limites
do hospital, né, todos os limites externos e roda o programa, e ele então vai fazer essa análise de qual eixo é o mais conectado, qual eixo é o central, né, o de maior importância dentro desse sistema. E o interessante observar é que a imagem não está muito nítida para vocês, com certeza, mas o setor mais segregado dentro dessa análise é o centro cirúrgico, né? É a unidade de central de material esterilizado, que tem, né, a última salinha da central de material esterilizado, perto ali do centro cirúrgico, é o espaço mais segregado dentro do sistema, né? E você vê o centro cirúrgico como esse setor mais segregado, né? Então isso foi muito legal de se ver e de se concluir na pesquisa, através da simulação. Outra simulação desenvolvida também foi o movimento baseado nos agentes, que é, então, a capacidade, o movimento dos usuários incentivados pelo seu visual, pelo que ele consegue ver e perceber nesses espaços, né? Então a gente tem um grande número de pessoas, de agentes e de movimento mesmo nesse corredor, né, de eixo administrativo, que é o corredor central ali. Então a gente tem esse maior movimento, né, de pessoas dentro do hospital, seguido pelo setor de internação, que são os corredores de internação, e seguido também pelo eixo público, que é o eixo por onde os visitantes entram, o eixo onde os pacientes externos que vão fazer exames entram, então é onde tem que estar posicionado mesmo, toda aquela questão de comunicação visual dentro do seu hospital, né? E aqui a gente tem a sintaxe espacial, então, no Hospital São Domingos, onde a gente tem aí o eixo mais integrado é o eixo das internações, né, seguido pelo sistema a rampa de conexão entre esse primeiro pavimento e o pavimento térreo. Pela análise, é um sistema mais segregante, mais segregado que o outro sistema que a gente acabou de ver. Dentro dessa análise, o setor de apoio logístico foi o setor mais segregado, o setor de centro cirúrgico também teve espaços mais segregados, e o setor definido lá pelo alojamento das irmãs também são espaços mais segregados dentro desse sistema, né? E quando a gente faz o movimento baseados em agentes, a gente tem que os espaços de maior amplitude visual, que é os espaços lá fora, dentro do pavimento térreo, a gente tem uma área, né, onde chega o carro, próximo ao estacionamento, então a gente tem esse espaço de maior visualização como espaço de maior movimento, né? Os corredores de todos os pavimentos, e dentro do setor de almoxerifado, a gente tem uma mancha muito grande, mostrando que ali é bastante movimentado, né? Mas é porque nesses espaços você possui uma grande amplitude visual e você pode percorrer todos esses espaços e por isso a mancha ela está se concentrada muito nesses espaços, né, mais amplos. E por fim, a análise sintática no Hospital do Galeão, ele também acendeu os eixos mais integrados dentro do sistema, que são os eixos de uso público, os eixos de uso administrativo, trazendo novamente para nós, acendendo a importância desses dois eixos estruturantes dentro do hospital, dentro desse grande sistema, né, onde todas as unidades são interligadas nesses dois grandes eixos mais principais dentro do sistema. E também os eixos mais segregados e os ambientes mais segregados condizem com o centro cirúrgico, central de material esterilizado e as áreas de apoio técnico dentro do hospital. Tá? E aqui do lado, então, a gente tem um movimento baseados em agentes, onde a gente acende as áreas de maior movimento de pessoas, né, coincidindo com os eixos de circulação de serviço administrativo, os eixos de circulação público e os eixos dentro das unidades de internação,
como os espaços de maior circulação de pessoas, né. Então, assim, diante de tudo isso e no decorrer da pesquisa, a gente pôde, então, fazer essa associação, né. A gente viu que o fluxo e a dinâmica desse hospital, ela está muito ligada com a distribuição, com a organização setorial, com a hierarquização viária e com a localização dos acessos, e que esses aspectos são influenciados pela configuração do edifício. Então a gente viu a diferença de um edifício vertical, de um edifício horizontal e de um edifício que apresenta sistemas de circulações diferentes, né? Horizontal e vertical. Então a gente observa essa nítida relação entre todos esses fatores. E isso reforça então a necessidade de estudos voltados para essa interdependência, para que projetos sejam desenvolvidos levando em consideração essa inter-relação e essa importância, né. E com isso, nós então contribuímos para a qualidade dos processos assistenciais, e eu trago novamente essa foto feliz desse paciente tendo alta depois de um momento feliz da vida dela. Então esse o objetivo, né, que esses processos eles sejam com qualidade, que a nossa função ali dentro do hospital seja desenvolvida de maneira feliz e efetiva, né. Eu termino então agradecendo novamente ao IPH, na pessoa do Eric, muito obrigada por todo o apoio, pelos materiais para fazer essa pesquisa, para desenvolver essa pesquisa. Agradeço também à minha universidade, ao grupo de pesquisa do qual eu faço parte, e à CAPES por financiar esse trabalho e essa pesquisa. Muito obrigada a todos, espero ter contribuído aí de alguma forma com essa discussão e com essa, né, dividido um pouquinho aí de conhecimento com vocês, tá bom? Bom curso, bom seminário para todos vocês. E se vocês quiserem qualquer conteúdo, as planilhas, as tabelas, é só entrar em contato comigo, né, pelo e-mail que eu envio para vocês, tá bom? Muito obrigada e até mais.